queria compartilhar com vocês o primeiro princípio da interpretação bíblica, que é o seguinte: quando você vai examinar as Escrituras, nós precisamos analisar o contexto do versículo, nunca fazendo doutrina, gente, de um versículo isolado. Então, quando você lê um versículo da Bíblia, por que um dos motivos que existe tanta confusão doutrinária no nosso meio e tanta má interpretação é que nós, muitas vezes, pegamos um versículo isolado da Bíblia e nós fazemos doutrina. E nós não lemos o que está escrito antes e nem o que está escrito depois. Então, por exemplo, existe por exemplo, a teologia chamada do calvinismo. Eu não quero aqui tecer nenhum tipo de situação, isso ou aquilo, por enquanto, mas só dizer que muitas pessoas, por exemplo, têm um entendimento do calvinismo que baseiam-se em versículos isolados. Quando você estuda muitas coisas da palavra de Deus e aqueles assuntos chegam a extremos, geralmente é porque a pessoa usa de versículos isolados. Então, essa questão de você usar versículos isolados talvez é um dos principais motivos da gente ter heresias. Eu queria, para a gente ter uma ideia, compartilhar com vocês o que está escrito em Mateus 7, do 1 ao 5, para a gente exemplificar esse primeiro preceito, que quando a gente vai estudar hermenêutica ou interpretação bíblica, a gente não pode interpretar a Bíblia de acordo só com o versículo. Nós temos que analisar o que está escrito antes e o depois. Nós vamos exemplificar Mateus 7, do 1 ao 5. Nós vamos mostrar para os irmãos como que é interessante esse princípio. Então, a Bíblia não pode ser analisada, não pode ser interpretada você usando só um versículo isolado. Ou seja, você não pode fazer doutrina de um versículo isolado. Aí você me pergunta, mas tem exceção? Pouquíssimas exceções. Por exemplo, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai no ser por mim, isso aí é um versículo que Jesus falou e que tem um princípio radical. Esse princípio, quando Jesus falou isso, ele se fecha por si mesmo. Por quê? Porque Jesus falou isso como uma autoridade divina, Jesus falando isso, e ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, e todas as escrituras batem com isso. Mas esse é um versículo que tem autoridade por si mesmo. Mas outras passagens da Bíblia, lembrando, irmãos, que a Bíblia não foi dividida inicialmente nem em versículos, e nem em capítulos e nem em versículos. A Bíblia era um texto corrido. Quando nós lemos versículos, isso foi feito para nos ajudar. Agora, quando a gente lê aqui, então, vamos lá em Mateus, que nós falamos, Mateus, capítulo 7, 1 a 5. Quero fazer uma leitura para exemplificar para os irmãos. Os irmãos estão com a Bíblia aberta? Está escrito o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. O que está escrito aqui? Não julgueis para que não sejais julgados. Quantos de vocês, e nós aprendemos, e pegamos esse versículo e lemos ele separado? Aí a gente aprende o seguinte, que a gente não deve julgar, correto? É isso que a gente aprende? A gente entra na igreja, começa a ler a Bíblia, a primeira coisa que a gente aprende é não devemos julgar. Agora, vamos continuar lendo o texto? Olha para você ver como que é interessante, como que a gente precisa de fazer sempre uma leitura com o que está escrito antes e o depois. O texto diz assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E qualquer medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E por que vês tu argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, olha só, o que Jesus está falando aqui que eu não posso julgar? Julgar falhas das pessoas. Eu preciso olhar
Até o texto, o subtítulo da minha Bíblia aqui fala que o juízo temerário é proibido. Não, a Bíblia não diz que eu não devo julgar. Mas quando você entra numa comunidade cristã e você ouve pregações, logo no início, isso é até uma coisa dita quase que universalmente, é que a gente não deve julgar. Mas será que a gente não pode julgar nunca? Por exemplo, se eu ouço uma pessoa pregando, se eu ouço uma mensagem, se eu ouço qualquer tipo de publicação, eu não posso julgar essa mensagem. Eu não posso julgar se aquela pessoa, aquilo que ela está falando é verdadeiro. Como no caso, por exemplo, dos bereanos, em Atos 17, que a Bíblia fala que quando Paulo e Silas pregavam, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se aquilo que Paulo e Silas estavam pregando era, de fato, de acordo com as Escrituras. O que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um tipo de um julgamento. Eles estavam julgando aquilo que Paulo estava pregando para eles. Mas quando a gente lê esse texto aqui de Mateus 7, e a gente se atém só ao versículo inicial, o versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, a princípio a gente faz essa leitura de uma maneira radical, e isso fica tido como verdade no meio cristão. A gente não pode julgar. Então, a gente ouve isso muito. Mas, por exemplo, quando você julga se a mensagem que uma pessoa está dizendo ela é verdadeira, de um falso profeta ou de um falso Cristo ou não? E Jesus disse que nós teríamos que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Jesus ele fala várias vezes sobre o cuidado que nós deveríamos ter com os falsos profetas. E como que eu faço isso? Eu tenho que julgar, no mínimo, a doutrina, aquilo que aquela pessoa está pregando, se é bíblica ou não. Então, quando você lê lá, só para os irmãos acabar de concluir sobre esse assunto, lá em João 7, 24. Olha o que está escrito. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Parece contraditório? Jesus está falando aqui, vocês não podem julgar segundo a aparência, que é o que Jesus tinha dito lá em Mateus capítulo 7. Você não pode julgar segundo a aparência, sim pela reta justiça. Então, quer dizer que há um tipo de julgamento que eu posso fazer. Então, qual que é o nosso erro? Meditando nesse versículo, é que a gente toma versículos isolados, irmãos, e nós fazemos doutrina sem analisar contexto, sem analisar o que o resto da Bíblia fala sobre esse assunto. Então, sempre quando você e eu, nós formos examinarmos as Escrituras, meditarmos nas Escrituras, parta desse pressuposto. Não faça doutrina de versículo isolado. Sabe por quê? Versículo isolado realmente tem hora que é de difícil interpretação. E você vai achar, e você vai ter a impressão que está falando alguma coisa. Então, o primeiro princípio que nós estamos estudando aqui hoje em relação à interpretação bíblica é: veja o que está escrito antes e o que está escrito depois. Você viu que aqui em Mateus, Jesus, quando ele falou que a gente não deve julgar, Jesus falou o seguinte: você não deve julgar, em outras palavras, as falhas das pessoas sem olhar primeiro as suas. Você não deve querer tirar o cisco do olho do seu irmão sem tirar a trave do seu. Então, o que Jesus censurou? A nossa hipocrisia. Eu quero corrigir o irmão numa determinada área, ao mesmo tempo não estou vendo a falha grande que tem na minha. Tem uma trave no meu olho, tem um argueiro. E eu estou vendo o cisco na vida do irmão. É isso que Jesus está nos ensinando aqui em Mateus 7. Então, o primeiro princípio é que você não deve, então, fazer julgamento. Aliás, você não pode dizer que tudo que você está fazendo, qualquer tipo de situação, é um julgamento. 2 Coríntios 12, 2. 12, 2. 2 Coríntios 12, 2. Vocês já ouviram falar alguém dizer essa frase, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? O que vocês acham dessa afirmação? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Já viu alguém dizendo isso?
Já? Já. Na verdade, fazendo hoje uma reflexão mais profunda sobre essa afirmação, sabe o que eu penso? Que, na verdade, a mãe das heresias e o pai das heresias é o diabo, o nosso coração errado, muitas vezes, que não quer dar ouvido à verdade, e a nossa falta também de entendimento sobre como interpretar a Bíblia. Então, na verdade, a Bíblia por si só ela é um livro. Quando nós inventamos muitas doutrinas, quando nós distorcemos as Escrituras, nós distorcemos muitas vezes pela nossa ignorância em relação a como interpretar a Bíblia, ou pelo fato de nós estarmos com o nosso coração errado e nós queremos ver a Bíblia só por uma ótica. Ou seja, há quem queira ver a Bíblia só na ótica da bênção, como tem acontecido muito hoje, de uma maneira triunfalista. Eu sou mais que vencedor, eu não vou ter que passar por problema nenhum nessa vida. Eu posso ler a Bíblia só por essa ótica. Se eu tiver uma má interpretação bíblica e se eu tiver um coração errado. Agora, por que nós precisamos de conhecer minimamente sobre como interpretar a Bíblia? Para que a gente não caia em erros doutrinários que muitas vezes trazem para nós malefícios muito grandes na nossa vida cristã. Quantos de nós aqui já não fomos vítimas ou temos sido vítimas, irmãos, de algum tipo de manipulação por questão doutrinária? Quem aqui, ou qual cristão que nunca passou por uma situação de algum líder ou algum tipo de mensagem ou algum tipo de posicionamento de alguém já não disse para você alguma frase que foi manipulativa? E, de repente, você recebeu aquilo na sua vida e você teve algum tipo de decepção, você teve algum tipo de situação na sua vida que você se sentiu prejudicado, ou sua família foi prejudicada, ou sua fé cristã foi prejudicada, ou você acha que até não cresceu espiritualmente porque você teve um líder, por exemplo, alguém manipulador na sua vida. E por que muitas vezes... Que tipo de técnica que essa pessoa, que tipo de técnica manipuladora que geralmente essa pessoa usa? Geralmente ela usa doutrina torcida, e tudo em nome de Deus. Então, geralmente, a pessoa pode chegar para você e falar: olha, meu irmão, se você não fizer assim, Deus vai pesar a mão sobre você. Estou dando um exemplo. Por quê? Porque eu sou ungido do Senhor. Então, nós vamos ver aqui na frente, por exemplo, que essa questão do ungido do Senhor é uma coisa que nós precisamos entender melhor e vai por aí afora. Por exemplo, você chega numa reunião da igreja e alguém diz para você assim: olha, você tem que participar de tal corrente, ou de tal novena, ou de tal situação, porque senão você não vai ser abençoado. E aí você se sente manipulado. Mas, no fundo, o que está por trás disso tudo? Uma questão doutrinária. Alguém está usando de um poder que ele acha que tem, que pode nos manipular. Então, na verdade, essa questão doutrinária, essa questão daquilo que nós aprendemos e o que nós entendemos da Bíblia, ela é muito mais forte do que a gente pensa. Por isso é que, como eu disse aqui no início, que tem tantas pessoas hoje machucadas. Aí, se você abrir em 2 Coríntios 12, 2, que é um outro verso para a gente entender um pouco melhor o que Paulo está ensinando sobre esse assunto. Os irmãos podem abrir em 2 Coríntios 12, 2. Olha que interessante, irmãos, essa passagem bíblica. Os irmãos abriram? Paulo fala assim, no versículo: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu te pergunto, quem que é esse homem que Paulo está falando? Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Quem que é esse homem? Quando você lê esse versículo, você não entende.
Aí, quando você continua lendo o contexto, Paulo, de uma maneira muito simples e muito humilde, ele não queria dizer que ela era ele mesmo, mas ele acaba no versículo 4 dizendo o seguinte: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Então, no versículo 5, ele está falando que é ele. Olha só. De tal coisa me gloriarei. Então, na verdade, você precisa ler o versículo 5 para você entender o versículo 2. Então, isso aqui é um princípio básico, irmãos, de interpretação bíblica. Quando você ver alguém, ou você mesmo, se deparar com um versículo da Bíblia, ou ver alguém fazendo teologia, fazendo doutrina, baseado num versículo, e tem muitos teólogos, tem pessoas que são PhD em teologia, que fazem doutrina baseada em versículo. Eu já li livros defendendo determinados assuntos, onde a pessoa faz um esboço doutrinário sobre um assunto baseado em versículos esporádicos, de uma maneira, de uma exegese, de uma hermenêutica muito rala. Só que as pessoas colocam isso para as pessoas como se fosse doutrina. Então, quando nós não examinamos a Bíblia como um todo, versículo por versículo, nós vamos ter a impressão e nós não vamos ter uma questão doutrinária correta. Esse é o primeiro ponto. O pastor Fernando, ele foi meu pai na fé. Vai fazer 33 anos, ele pregou o evangelho para mim na praça pública aqui em Curitiba, e não só pregou o evangelho, mas ele acompanhou por todo esse período, esses anos todos, a minha vida, ele me discipulou, estudo da palavra, e ele tem, realmente, quem conhece, ele sabe, ele tem um ministério de mestre da palavra e um pastor de um coração, não é porque eu estou aqui na frente dele, ele sabe disso. E então a gente vai poder desfrutar de pérolas, de estudos realmente que vão trazer uma edificação para todos nós. Então, os bereanos, né, que nós temos que examinar as escrituras e ver se realmente o que o pastor está falando está conivente com a palavra, com a escritura. E a gente vai fazer outros encontros, não sei, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, nós vamos definir isso depois, tá? E fique livre, nós estamos aqui porque nós queremos, eu tenho aprendido todos esses anos com o pastor Fernando e cada vez que eu o ouço, eu aprendo um pouco mais, tá bom? Então, Fernando, só define para a gente mais ou menos quanto tempo, depois nós vamos dar continuidade num outro encontro nosso aí, nós vamos ter periodicamente, ok? Eu só queria deixar para os irmãos, então, que o nosso intuito é, na próxima semana, se os irmãos desejarem, nós queremos dar continuidade a esse assunto. Nós começamos a introduzir aqui, então, sobre princípios e leis e métodos de interpretação bíblica, que é a hermenêutica e a exegese. Nós vimos hoje um ponto, mas à medida que nós formos adentrando nesse assunto, irmãos, vocês vão perceber o quanto que é libertador e quanto você vai crescer em termos de revelação e em termos de conhecimento de Deus. Porque você vai se ver livre de muitas heresias, de muitas coisas que você cria no passado, e com o conhecimento hermenêutico, com certeza, você vai ter o seu relacionamento com Deus aprofundado, porque foi isso que aconteceu comigo. Eu confesso para os irmãos que quando eu terminei de ler livros de hermenêutica e eu comecei a meditar muito sobre esse assunto, o meu relacionamento com Deus mudou. Hoje, por exemplo, eu quero já deixar só terminado para os irmãos. Nós estamos vivendo hoje um momento difícil dessa pandemia. Mas quantas promessas ilusórias que a gente tem ouvido na internet, em outras mensagens, que, na verdade, não estão de acordo com a palavra de Deus. Aí você diz, mas como que eu sei disso? Quando você conhece minimamente hermenêutica, hoje nós só começamos, irmãos. Quando você começa a aprofundar nesse assunto, eu te garanto, se eu posso dizer, eu te garanto de verdade, porque eu não gosto de dizer, participo de tal reunião, que a sua vida vai ser mudada totalmente, porque a vida cristã é de glória em glória. Não existe mágica. Não existe vida cristã mágica. Mas eu posso te afirmar de verdade que quando você conhecer mais
sobre princípios de interpretação bíblica, você pode ter certeza que a sua vida espiritual vai mudar, em todos os sentidos. Porque a verdade, ela é libertadora. E quando você começa a entender que há coisas que você estava crendo, que não são verdades bíblicas, e há coisas que você não cria e que são, e você começa a entender sobre isso, preciso interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Porque Voltamos se eu não aí. interpretar a Bíblia da maneira correta, eu vou estar sujeito a acreditar em promessas ou no evangelho falso, como disse o apóstolo Paulo, no outro evangelho, ou então crer em promessas que a Bíblia nunca me prometeu. Para terminar, eu quero dizer algo para os irmãos. Quando eu perdi o Mateus, eu vivi uma crise teológica. E eu tive que rever toda a minha teologia. Porque, por exemplo, eu cria que um servo de Deus, um pastor, um missionário, não poderia passar por uma situação como essa que eu estava passando. Porque eu era fiel. Eu era, em outras palavras, eu era merecedor. Eu mereço. Por que Deus permitiu isso na minha vida? E qual a teologia que nós temos e que nós recebemos muito no meio cristão? Nós recebemos uma teologia que, se eu não sou crente, que se eu sou fiel, não vai acontecer nenhum tipo de situação drástica na minha vida. Porque eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus. Eu estou protegido. E se eu dou o dízimo, e se eu vou na igreja com frequência, aí é que eu sou merecedor mesmo. Só que a gente parece que não entende direito as Escrituras e a gente não percebe que, por exemplo, João Batista, como diz a Bíblia, que foi o maior homem que existiu, ele teve um ministério curto e a sua cabeça foi para uma bandeja. E nós não refletimos sobre isso. Então, quando acontecem as adversidades na nossa vida, nós não estamos preparados, muitas vezes, para receber as adversidades, porque nós fomos doutrinados desde o início da nossa vida cristã, e como servo de Deus, eu sou protegido de alguma forma. Eu sou servo de Deus, eu sou da família de Deus, eu sou da igreja, eu sou fiel. Então, o ladrão não vai entrar na minha casa, meu carro não vai ser batido. Porque eu sou dizimista fiel, porque eu sou servo de Deus, porque eu leio a Bíblia, que eu vou na igreja. Aí, quando acontece algum tipo de intempérie na sua vida, que todos nós estamos sujeitos, e você muitas vezes entende isso quando acontece com você, aí você passa por uma situação de uma crise. E aí você tem que ir para as Escrituras, mergulhar nas Escrituras, e entender que Jesus disse que ele faz vir chuva e sol para os bons, para os injustos, e você tem que rever a sua teologia. Então, irmãos, a nossa proposta, a partir da próxima reunião, é continuarmos mergulhando nesse assunto, e você vai ver que tem muitas coisas que você creu, que eu criei, que não está de acordo com a palavra de Deus, e que nós precisamos jogar fora, que é outro evangelho. Nós precisamos desintoxicar-nos. E esse processo, eu confesso para os irmãos, não é fácil. Há 13 anos que eu tenho procurado meditar sobre isso, e isso me ajuda, porque muitas pessoas, quando passam por dificuldade, elas dizem assim, eu não quero esse Deus, eu não quero seguir Jesus. Por quê? Porque eu aprendi o evangelho light. Eu aprendi o evangelho Nutella, o evangelho que eu sou vencedor, que eu só estou por cima, que eu sou cabeça sempre, aliás, que eu sou sempre cabeça, eu nunca vou ser cauda. E quando vem qualquer tipo de dificuldade na nossa vida, nós não estamos preparados para isso. Essa que é a realidade. Só que a proposta, então, desse estudo é nós adentrarmos de uma maneira mais profunda e nós entendermos verdadeiramente o caráter de Deus, os caminhos de Deus. E, para isso, eu preciso saber interpretar a Bíblia da maneira mais próxima possível da verdade. Queria, Fernando, terminar por aqui hoje, e nós vamos depois ter outra reunião na semana que vem, nós vamos adentrar nesse assunto. E quando, à medida que nós formos adentrando, vocês, como eu disse, vocês podem ter certeza que vocês vão ficar maravilhados com esses princípios de interpretação bíblica que nós vamos estar vendo aqui. Ok. Pessoal, eu vou deixar agora para que vocês possam falar, até mesmo se quiser se apresentar melhor, dar comentar alguma coisa, falar aí. Estamos aí nessa liberdade, estamos aqui aprendendo uns com os outros. Eu vou estar liberando, tá? Quem gostaria de começar? O primeiro.
dar um oi pro pastor, falar com Oi, ele. querido BA. Então vamos lá, Querido espera aí, meu irmão. BA, que eu vou te liberar aqui. Deus te abençoe. Só um pouquinho aí que eu vou liberar o BA aqui. Fernandinho, que saudade de você, meu querido pastor! Tudo bom, querido? Cara, muita saudade de você. A hora que o Gil colocou esse negócio aí, eu falei, eu tenho que entrar nessa sala hoje de qualquer jeito para falar com o meu Fernando Toro. Meu querido pastor! Tudo bom, querido? Tudo, muita saudade de você, da Liliane. Fala que eu mandei um abraço para a Liliane e para o outro seu filho, tá bom? Estamos orando por você, meu querido. Você é uma bênção, foi uma bênção na minha vida e continua sendo, tá bom? Obrigado, querido. Aí, Gil, muito... pode liberar outro. Um abraço. Valeu, BA. Vai lá, o Sérgio. Tá com você, Sérgio. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Gil? Tudo bom, querido? Tudo bem? Que bom estar podendo, através da tecnologia, estar podendo falar com vocês. Que bom a gente estar voltando a se reunir, né? O pastor Fernando foi meu pai na fé, eu, da Cíntia, a gente tem um carinho muito grande por eles. Há muito tempo, né? A gente já se conhece, já deve ter em torno de 20 anos, mais ou menos, que eles estiveram por aqui. E eu lembro muito bem do pastor Fernando fazendo visita para a Cíntia, e eu, cada vez que falava que um pastor ia lá na minha casa, eu achava uma desculpa para não ir para casa, para chegar mais tarde, para evitando o pastor, né? Naquela época ainda eu era vamos dizer assim, um católico não praticante, né? Então, eu vivia me esquivando assim, de dizer, olha, hoje o pastor vai vir aí e tal, visitar a gente. Aí eu arrumava uma desculpa, trabalhava mais tarde e tal, para evitar o pastor. Mas depois que eu conheci, e foi uma bênção na minha vida, na vida da minha família, dos meus filhos, a gente converteu ali na igreja do Rua 1200, na casinha de madeira, né, na salinha da casa de madeira lá. E assim, foi uma época muito boa, o tempo que a gente passou junto, depois da construção da nova igreja. E nesse meio tempo eu conheci o pastor Gil, né, o pastor Gilberto, a gente também estreitou os laços, assim, então assim, que tenho muito carinho por vocês todos aí. E estamos juntos aí, semana que vem vamos se reunir de novo, tá muito bom. Ok? Um abraço, pastor. Um abraço, Gil. Tá joia, meu querido. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para o Sérgio, para o BA e alguns irmãos que estão aí na tela e outros também que já manifestaram já algum tipo de contato com o Gil. Realmente, irmãos, esse tempo que nós vivemos agora, esses últimos anos, como eu disse no início, foi muito difícil para a gente. Então, nós ficamos meio como que, não sei se a palavra seria enclausurados, ou nós ficamos muito restritos em relação à comunicação, porque nós ficamos praticamente 3 anos com um luto muito profundo. Nós choramos durante praticamente 3 anos e a experiência é muito difícil. E eu havia tido também um contexto de enfermidade muito difícil. Não sei se alguns irmãos sabem, mas eu tive também um contexto de um câncer. Eu tive que tomar quimioterapia e eu tive entre a vida e a morte mais ou menos 2 situações. Mateus, antes de adoecer, disse para mim, pai, o senhor está vivo por um milagre. O médico que me atendeu, eu tive que fazer uma cirurgia no reto antes de descobrir a minha doença. Eu tive um tipo de leucemia chamado tricoleucemia, que é uma doença rara. E aí o meu sangue, irmãos, ele ficou tudo errado. Eu não tinha leucócito, eu não tinha defesa. Eu fiz a cirurgia no reto em virtude de uma bactéria que me acometeu em virtude da minha leucemia e eu não sabia. Então, eu fiquei, para os irmãos entenderem, mais ou menos 2 meses sem poder sentar. E eu emagreci mais ou menos uns 25 quilos. E, na época, quando eu fiz essa cirurgia, antes de começar o tratamento para a tricoleucemia,
eu fiz essa cirurgia e eu fiz a cirurgia sem defesa. Eu não tinha leucócito, eu não tinha plaqueta, meu sangue era tudo ruim. Para mim, uma caneta era pesado para mim. Eu entendi na prática quando a Bíblia fala que a vida está no sangue. E logo depois que eu tive essa situação, e aí eu tive que, logo depois da cirurgia, eu tive que reaprender a andar. Eu fiquei 2 meses sem poder sentar direito. Passou pouco tempo, aconteceu o que aconteceu com o Mateus, onde ele teve a enfermidade, foi uma enfermidade extremamente agressiva. O Dr. Laurentes, que está aí do lado, acompanhou bastante toda a situação envolvendo o Mateus. Mateus faltava aproximadamente 7 a 8 meses para formar. Ele estava fazendo medicina na Universidade Federal de Viçosa. E o Laurentes, o Dr. Laurentes, que está aí do lado, foi talvez o maior amigo dele. E me ajudou e esteve na minha casa em muitos momentos difíceis. E eu confesso para vocês que foi um tempo de isolamento, porque eu não tinha palavras. E até hoje é muito difícil conviver com a ausência, com a perda. E muitos irmãos que, na época, tentaram contato comigo, vocês do Ágape devem conhecer, por exemplo, a Cacá, que era amiga da Branca. Durante muito tempo, vocês conhecem, lembram? Os irmãos do Ágape lembram da Cacá, do Rio de Janeiro? Ela ficou tentando contato comigo durante muito tempo, a Cacá e outros irmãos. Eu fiquei mudo. Até, ultimamente, como que fala, o Rangel, o Wagner, ficou tentando contato comigo também um tempo, e eu fiquei mudo também. Eu não tinha palavras. A Magda também, outra irmã, vários irmãos, eu fiquei mudo. Então, uma sensação muito difícil, irmãos, e pela misericórdia de Deus, eu não entrei numa depressão, nem eu, nem minha esposa, mas realmente assim, a perda de um filho, eu creio que das questões emocionais que alguém pode passar nesse mundo, ou nas experiências mais difíceis. Então, nós vamos dizer, estamos em pé pela misericórdia e graça de Deus, estamos aqui tendo esse tempo com os irmãos, e, na medida do possível, hoje, todo irmão que desejar entrar em contato conosco, vocês têm meu celular, meu telefone, a gente pode ter uma conversa mais franca, porque hoje, decorrido quase 4 anos, eu, emocionalmente falando, estou um pouco mais pronto. Mas, durante anos, muitas vezes, eu ia conversar com as pessoas e eu começava a chorar. Então, era muito difícil. O doutor Laurentes mesmo está aí do lado. Algumas vezes me perguntou se eu não queria fazer terapia, se eu não queria tomar algum medicamento, se a gente não precisava de algum outro tipo de medicação. Eu dizia, não, acho que não, Deus vai me ajudar. E hoje nós estamos aqui, vivendo esse momento ímpar da humanidade que eu acho que nós nunca vivemos. Deixa vocês falarem. Vai lá, Laurentes. Bom, boa tarde a todos aí. Meu nome é Laurentes. Médico, doutor Laurentes. Eu sou médico, né, que o Fernando estava falando aí. Eu conheci o Fernando através do Mateus, que foi um dos meus melhores amigos ao longo da minha vida. E eu conheci o Mateus em 2011. E a partir daí que começou minha amizade com ele e com o Fernando e com a família toda. E eu sou cristão, né? Moro em Belo Horizonte, sou de uma igreja batista. E estou aqui com os irmãos para ajudar, para a gente crescer junto nos próximos encontros. E, igual o Fernando, nós vivenciamos aí essa experiência difícil no nosso país agora, essa questão da pandemia. Continuo trabalhando, né, normalmente, porque eu sou linha de frente, não posso parar. Mas a gente está pela fé, crendo que mesmo a gente estando num momento tão diferente, né, tão único, Deus está conosco e nós vamos conseguir superar isso e voltar até a nossa vida normal. E em breve, talvez até poder nos encontrar, né, fisicamente, ao invés de um encontro virtual. Aí, quem quiser também, não sei se tem como eu passar meu contato, aí depois, se quiser conversar. Tem pelo chat aí, você pode na presença de na Deus tua aí. tela e no chat você pode passar.
Beleza. Boa tarde a todos. Ok. Vamos lá agora o nosso amigo aqui, Marcinei. Espera aí. Tá aí. Boa tarde a todos. A paz de Cristo esteja convosco. Obrigado, Gilberto, por essa oportunidade de estar aí participando, né, desse momento com os irmãos. Prazer em conhecer cada um. Obrigado, pastor, né, pelas informações. Estou muito feliz porque isso vai contribuir, agregar valores, né, para conhecimento da nossa vida cristã. Que Deus abençoe a cada um, abençoe a família de cada um. E podem contar comigo para os próximos encontros, né, para partilhar dos conhecimentos dos momentos cristãos da nossa vida do dia a dia. Tá? Obrigado, Gilberto, mais uma vez, tá, por ter lembrado de mim para fazer parte, né, com o pessoal dessa reunião, né, e agradeço aí a todos aí pela atenção. Tenham um bom domingo, né, e que Deus proteja, fortaleça cada um e revista da sua armadura divina, né, a todos nós e nossas famílias. Tá? A paz de Cristo a todos. Tá joia. Oramos aí também pela vida do Laurentes, né, que está em linha de frente aí, que o Senhor esteja protegendo a vida dele, da equipe dele, dos médicos que trabalham com ele, dos enfermeiros, porque a gente sabe que realmente é um grupo valente, guerreiro, né, que dependemos das mãos, do conhecimento desses profissionais, que Deus fortaleça cada um de vocês, a família de vocês, porque é um risco iminente, né? Muito maior do que os nossos que estamos aqui dentro de casa, tentando nos proteger. Vocês estão em contato com a própria doença, com tantas outras doenças. Então, que Deus fortaleça realmente vocês, né? E que logo a gente possa, como o Laurentes falou aí, passar por essa turbulência aí grande e possamos nos ver até mesmo pessoalmente. Tá bom, pessoal? Então, quero agradecer aí a confiança, a parceria e logo em seguida, aí, semana que vem, porque ainda nesse tempo que estaremos de quarentena, nós precisamos nos aproveitar esse tempo e remir o tempo e estudar a palavra, conhecer, compartilhar. É isso que a gente tem que aproveitar, nos fortalecer no Senhor e entre nós, como irmãos. Amém? Fernandão, é contigo aí. Pra gente... Só despedir, e se os irmãos, dependendo da disponibilidade dos irmãos em função da pandemia, vocês vão entrando em contato comigo, com o Gilberto, e vão falando da disposição de vocês, porque dependendo, a gente pode fazer de mais de uma reunião por semana, em virtude do fato da gente estar muito em casa, dessa questão da pandemia, muitos não estarem nem saindo. Aí nós vamos aprofundar mais nesse assunto, como eu falei, hoje nós só iniciamos. E a comunhão e o relacionamento, a disponibilidade da gente estar conversando pessoalmente, vocês têm aí, como falou, acesso ao pastor Gilberto, a mim, a gente vai nos falando. E só queria terminar, então, fazendo uma oração, queria fazer uma oração por todos nós aqui nesse momento, e agradecer a todos pela presença, dizer que é uma presença, rever todos os irmãos aí que havia tempo que a gente não via pessoalmente. Vamos fazer uma oração, então. Viu, Fernando? Só uma questão aqui, ó. É interessante que você também, você conhece alguém que conheceu o Fernando e que, de repente, nesse momento, ficou muito em cima da hora, não conseguiu entrar, não conseguiu participar, convide para um próximo encontro nosso, acho que vai ser enriquecedor aí, tá bom? Senhor, nós queremos orar, reconhecendo o momento difícil que nós temos passado como nação, e queremos pedir que o Senhor abençoe a todos. O Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Oramos realmente como está escrito em 2 Crônicas 7:14. Que o Senhor nos dê um coração de humilhação, de arrependimento,
para que o Senhor possa vir e sarar a nossa terra, o Senhor possa vir e perdoar os nossos pecados. O Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas que são em situação de vulnerabilidade, Senhor. Nós te pedimos pelos médicos, todos os profissionais de saúde. Nós oramos por aquelas pessoas que encontram em necessidade financeira, que se encontram em situação de desemprego, em qualquer tipo de situação de ansiedade e muitas vezes sem saber o que fazer nessa situação. Nós oramos para que o Senhor, que é um Deus de socorro, um Deus de livramento, de escape, o Senhor possa vir de encontro às necessidades de cada um. Vamos iniciar uma nova semana amanhã e muitos irmãos têm desafios de emprego, desafio em empresas, outros em relação à própria enfermidade em si. Nós não temos outro Deus a quem recorrer a não ser a Ti, Senhor. Amém. Nós queremos te pedir que o Senhor, de alguma forma, o Senhor venha ao nosso encontro e gere em nós um coração, Senhor Deus, temente a Ti, um coração capaz de se arrepender dos pecados e gere em nós um despertamento espiritual. Nós não entendemos nem sabemos quais são os desdobramentos de tudo isso que nós estamos vivendo. A impressão que nós temos é que são acontecimentos apocalípticos, que a Terra nunca viveu uma situação como essa, mas que o Senhor prepare o nosso coração, Senhor. Se estamos vivendo próximo de um arrebatamento ou de uma situação de um governo mundial ou qualquer coisa que diz respeito ao tempo, ao fim dos tempos, como nós temos imaginado, que o Senhor nos dê um coração preparado e que o Senhor dê paz, Senhor. A paz que excede a todo entendimento, a todos aqueles que te servem e que te temem. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu agradeço a todos, que Jesus os abençoe ricamente. Foi um prazer falar com todos vocês, irmãos. E lembrem de uma coisa, acima de tudo está o vínculo do amor. Amém. Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor. Então, alguma coisa que talvez você tenha até pensado diferente, não tenha entendido, acima de tudo está o amor. Nós nos amamos. O diferencial do cristão é o amor. Amém. Deus abençoe vocês. Até mais, meus queridos. Deus abençoe. Alô, Fernandão. Abraço. Um abraço. Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Sérgio. Um abraço na Cíntia. Um abraço, Bear. Um abraço, meu irmão. Pode deixar. Deixa com nós. Nós nos Abraço a falamos. todos aí. Com Nós Deus. nos falamos. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, que bom poder estar no mundo com o Teu amor profundo e
e o louvor mais dedicado a ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda